Tudo bem, gente? Boa noite. Eu me chamo Fábio Barros, eu sou professor da Casa de Educação Popular, sou biólogo, cientista, pesquisador e estou iniciando esse espaço como mais uma alternativa de mídia, que nesse momento de quarentena eu possa abrir um diálogo para conversar com os meus amigos, meus companheiros, porque além de tudo na minha apresentação eu também sou militante. E esse espaço é mais um espaço para dialogar fatos da conjuntura que ocorreram no dia. Então, eu tentarei fazer um esforço, mediante as possibilidades, de tentar postar um videozinho desse curto, de coisa de 8 minutos, 10 minutos no máximo, para a gente conversar um pouco, dialogar sobre aspectos gerais da conjuntura política do país, do mundo, da geopolítica, mas também da ciência, porque eu acho que a ciência vai ser importante nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. E tentar também, prevendo que nós teremos momentos muito difíceis pela frente, tentar também ao final de cada vídeo trazer uma mensagem de esperança para o nosso povo. Então, eu espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem, assinem o canal, porque vocês ajudam também a Casa de Educação Popular a fazer esse trabalho. E como eu falei, esse espaço ele pretende ser um espaço realmente de diálogo. Então, comentem lá embaixo, conversem, tirem dúvidas ou acrescentem elementos que vocês acham que é possível de acrescentar. Então, iniciando assim, dando um pontapé inicial para esse primeiro momento, eu gostaria de dizer para vocês que esse dia é um dia marcante porque ele inaugura na minha cidade. Eu moro numa cidade no interior do Pará, no meio da Amazônia, e hoje foi notificado então oficialmente o primeiro caso de Covid-19. E esse é um fato significante, né? A cidade, então, já começa a dar uma outra conotação agora. Começa a olhar com outros olhos a situação. E aí, nesse sentido, eu tenho uma preocupação muito grande com o mundo inteiro, porque a gente começa a assistir, né, o que é a previsão da ciência, que foi a partir do fechamento da China, o deslocamento dos epicentros. E a Itália se converteu no epicentro, e depois a gente já começava a ver que os números indicavam que a Espanha passaria a Itália, e que depois os Estados Unidos se transformariam no novo epicentro, e foi o que aconteceu. Eu temo pelo Brasil, pela situação brasileira. Porque esse vírus, ele tem uma conotação de classe. Eu não estou dizendo que o coronavírus ele tem consciência, não é isso. Mas veja bem, ele no Brasil, no caso, foi trazido pela burguesia e classe média que tem condição de viajar para o exterior e, obviamente, trouxe o vírus para o país. Eu não estou dizendo que isso é culpa da classe média, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é que o vírus ele ainda está chegando aos grandes bolsões de miséria e os bairros do proletariado no país. E quando isso acontecer, a previsão é que será desastrosa. E por isso eu temo pelo povo e digo que o vírus ele tem uma conotação de classe. Porque depois, o que vai acontecer? Depois, a classe média que tem condição de
ficar em isolamento social, ficar em quarentena, ela vai aos poucos se livrando do vírus. Mas quando o vírus atingir os grandes bolsões do proletariado, e principalmente os grandes bolsões de miséria do nosso povo, o que vai acontecer? Esse povo ele não tem condição de fazer quarentena e de viver em isolamento porque ele já vive aglomerado nos grandes bolsões de moradia, de favelas ou de periferia, enfim. Na minha cidade aqui nós temos os reassentamentos urbanos coletivos, que são os RUCs chamados. E depois o que vai acontecer? Esse povo ficando doente e a classe média e burguesia se livrando do vírus, quem vai estar com o vírus é o proletariado. Inclusive eu temo porque depois ele será acusado, entre outras coisas, de trazer o vírus para a cidade, né? Então o vírus vai ficar na favela, o vírus vai ficar na periferia e depois ele vai ser acusado de trazer o vírus para essas pessoas. E eu temo por isso. Por isso eu estou muito angustiado com toda essa situação. E na minha cidade, esse primeiro caso, ele me toca, porque Altamira tem mania de ser epicentro. Ela foi epicentro no processo de antagonismo, de contradição entre capital e recursos naturais, com o processo de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Foi debate no Brasil inteiro e até boa parte do mundo. Altamira foi epicentro no processo de queimada na Amazônia, o município que mais queimou naquele momento, esse ano ainda. Altamira foi o epicentro da violência no Brasil. Por algum tempo foi o município mais violento do Brasil. E eu temo pelas pessoas que vivem nos reassentamentos e que vivem na cidade de Altamira com poucas condições de recursos da saúde pública e até privada. E eu não estou dizendo que Altamira vai virar o epicentro do coronavírus, não é isso. Mas que essa situação pode ser... nós podemos viver momentos difíceis daqui para frente. Então, pensando em tudo isso, eu abro esse primeiro momento e esse canal para conversar com vocês e diariamente tentar trazer elementos da conjuntura que possam, os fatos mais importantes ocorridos, para a gente conversar um pouco aqui, para a gente dialogar e refletir. E para finalizar esse primeiro espaço, o brasileiro também é movido por grandes sentimentos de esperança, apesar de tudo. E aqueles que são bem intencionados, inclusive, eles acabam traduzindo isso na forma dos memes, né, que a gente vê na internet. Tem uma série que eu gosto muito, eu acho que é uma das melhores séries que eu já assisti, que é o Dr. House, que é uma série que traz elementos científicos e aborda questões da saúde. Eu sou biólogo, então é uma série que me interessa bastante. E um dos memes que eu vi, achei muito criativo, é que falava assim que se isso ocorresse, por exemplo, se fosse num episódio do Dr. House, ele resolveria tudo isso em um único episódio, no máximo 2. Porque ele era um médico fabuloso, apesar de ser bem pragmático em algumas coisas e até positivista em outras. Eu acho que a ciência, assim como o Dr. House falava, é o que pode nos ajudar nesse momento. É o que pode dar norte para a gente entender
a situação brasileira e do mundo e saber como nos prevenir do coronavírus, mas acima de tudo, a gente ficar na torcida para que os nossos heróis da saúde e da ciência, os nossos cientistas, e nós temos brilhantes cientistas no Brasil, consigam então dar conta desse momento histórico e terem insights de relampejos de sabedoria nesse momento para entender o processo do vírus, entender a morfologia viral, a fisiologia e tentar achar formas que possam ajudar no tratamento da Covid-19. Então, lembrando de como pensaria o Dr. House nesse momento histórico, e um dos melhores episódios para mim é um que ele traz uma música de uma banda britânica do início da década de 60, que eu acho uma brilhante música, e o Dr. House ele era abastado, então ele tinha recursos, estudou nas melhores escolas e era um homem de bastante cultura. Ele sabia tocar piano, órgãos, vários instrumentos, e tem um episódio então que ele toca o seu órgão e vai passando flashes do que foi aquele momento do episódio em questão. E para mim é um dos melhores episódios do Dr. House. Mas pensando nisso, para que a gente tenha nesse momento calma, para que a gente tenha nesse momento também força, coragem para enfrentar essa crise e saber que nós, juntos, enquanto classe trabalhadora, no momento também que precisa de solidariedade e fraternidade entre nós vamos conseguir sair dessa crise e enfrentar essa pandemia como humanidade. E talvez a gente consiga sair dessa situação de uma forma diferente, que a gente encontre lá na frente uma humanidade diferente, e nós vamos ter que lutar por isso. Porque esse momento coloca para nós uma disputa. Ele vai colocar para nós, como eu disse, é uma conotação de classe. E a pandemia vira o epicentro da luta de classe. E ao sair dessa conjuntura, sem dúvida, o mundo será diferente. Só que ele pode ser diferente ou para uma coisa melhor ou para uma coisa pior. E nós, militantes, que apostamos na vida, que apostamos na humanidade, vamos lutar então para ser uma coisa melhor, para sair dessa crise e encontrar um mundo melhor. Então, com esse fator de esperança, que a gente possa estudar nesse momento de quarentena, que a gente possa tentar entender a conjuntura e que a gente possa estar unidos em solidariedade e fraternidade com todos os trabalhadores, mesmo que à distância, para a gente enfrentar então a pandemia. Vamos lembrar então da ciência no que o Dr. House faria numa situação como essa. Obrigado. Skip the line.
as a miracle.